Seu marido a trocou pela irmã mais nova. Um ano depois da dolorosa descoberta, eles anunciaram uma festa de noivado. Quando sua mãe disse que iria ao evento, Manuela sentiu o chão desaparecer, mas a mãe a tranquilizou com uma promessa fria. Eu não perdoei o que eles fizeram com você. Vou fazer algo que eles jamais esquecerão. Apenas espere para ver. O destino, com sua ironia cruel, tece os fios da vida de maneiras que a razão se recusa a compreender. Para Manuela, o fio dourado de sua felicidade começou a ser trançado no ambiente improvável de um escritório de tecnologia. Gerente respeitada, de passos firmes e decisões assertivas, ela viu em Henrique, o novo contratado, não apenas um potencial profissional, mas uma chama que espelhava a sua. Ele era como uma tela em branco, inteligente, ágil para aprender, mas ainda cru, necessitando do pincel experiente de um mestre para revelar suas verdadeiras cores. E Manuela, com a paciência e a dedicação de uma mentora nata, foi essa artista. Dia após dia, entre planilhas, projetos e o zumbido constante dos servidores, uma cumplicidade floresceu. As conversas que começavam sobre metas e prazos se estendiam para o café, depois para o jantar, e logo se aprofundavam em sonhos, medos e confidências sussurradas na quietude da noite. A admiração profissional deu lugar a um afeto genuíno, que rapidamente se transformou em um amor avassalador. Henrique parecia ser a peça que faltava no quebra-cabeça de sua vida, o contraponto perfeito para sua força, com um jeito doce e uma ambição que ela mesma ajudara a despertar. O namoro foi uma progressão natural, uma celebração da sintonia que haviam encontrado. Em pouco tempo, o pedido de casamento veio, selando a promessa de um futuro compartilhado. Manuela estava radiante. Sentia um orgulho imenso, não apenas por ter encontrado o amor, mas por ter esculpido ao seu lado o homem que Henrique se tornara. Ele crescia na empresa, ganhava destaque, e cada vitória dele era também uma vitória dela. A família de Manuela abraçou Henrique como um filho. Seus pais o adoravam, e até mesmo Bianca, sua irmã mais nova, parecia encantada com o cunhado, sempre presente nos almoços de domingo, com um sorriso cúmplice e palavras de apoio. O casamento foi a coroação de um conto de fadas moderno, a prova de que o amor e a carreira podiam sim caminhar de mãos dadas rumo a um horizonte promissor. Manuela, olhando para o altar, sentia-se a mulher mais sortuda do mundo, segura de que aquele amor, forjado na admiração mútua, era inabalável. Mal sabia ela que as fundações de seu castelo já estavam sendo minadas, silenciosamente, pela pessoa que ela mais deveria confiar. O primeiro ano de casamento foi um borrão de felicidade e rotina. A vida a dois se encaixou com a perfeição de duas engrenagens que giram em harmonia. Manuela se deleitava com os pequenos rituais, o café da manhã apressado durante a semana, os jantares tranquilos onde compartilhavam os desafios do dia, os fins de semana preguiçosos. Ela via Henrique florescer, assumindo mais responsabilidades, e seu peito se enchia de orgulho. Contudo, com o tempo, uma nota dissonante começou a soar naquela sinfonia perfeita. Sutil, quase imperceptível no início, mas que gradualmente se tornou um ruído incômodo. Henrique passou a chegar mais tarde. As desculpas eram sempre plausíveis, envoltas no jargão corporativo que ela conhecia tão bem. Reunião de última hora, projeto urgente, prazo estourado. No começo, Manuela compreendia. A ambição que ela mesma incentivara tinha seu preço. Preparava o jantar e o esperava, muitas vezes comendo sozinha, a comida já fria no prato. Mas a frequência dos atrasos aumentou, e com ela, uma distância fria começou a se instalar entre eles. As conversas se tornaram mais curtas, o toque mais raro. O brilho nos olhos dele, que antes era direcionado a ela, parecia agora perdido em algum ponto distante,
focado em preocupações que ele não mais compartilhava. Manuela sentiu o alarme soar em sua alma. Aquilo não era apenas cansaço, era um afastamento. Decidida a resgatar a conexão que sentia escorrer por entre os dedos, ela planejou uma surpresa. Um fim de semana romântico em um hotel fazenda charmoso, um lugar para se reconectarem longe da pressão do trabalho e da cidade. Com o coração cheio de esperança, ela apresentou a ideia a Henrique em uma noite de quinta-feira. A reação dele foi um balde de água fria. Poxa, o amor! Que pena! Ele desviou o olhar, um gesto que ela começava a reconhecer como um prenúncio de evasivas. Justo neste fim de semana, me pediram para cobrir um serviço fora da empresa. Coisa rápida, mas bem paga. Não podia recusar. A decepção foi como um soco no estômago, mas Manuela forçou um sorriso, engolindo o gosto amargo da frustração. Ah, entendi. Tudo bem. Trabalho é trabalho. Ela ainda se agarrava à imagem do homem dedicado que amava, tentando convencer a si mesma de que sua ausência era um sacrifício pelo futuro deles. Desanimada, ela cancelou a reserva. A sexta-feira se arrastou, pesada e silenciosa. No sábado pela manhã, o telefone tocou. Era sua mãe, com a voz sempre vibrante do outro lado da linha. Manuela desabafou, contando sobre o plano frustrado do fim de semana. A resposta de sua mãe foi imediata e cheia de energia. Um hotel fazenda? E você vai cancelar mesmo essa reserva? De jeito nenhum. Vamos nós duas. Estou precisando descansar e rir um pouco. Faça as malas. Passo para te buscar em 1 hora. A ideia, a princípio, pareceu estranha, mas a perspectiva de passar um tempo com a mãe, a única pessoa que parecia notar a sombra em seus olhos, foi um bálsamo. Talvez fosse exatamente disso que ela precisava. Um refúgio, um colo. Henrique ia passar o final de semana trabalhando e ela não queria ficar sozinha. Elas chegaram ao hotel com o sol da tarde dourando a paisagem. O ar era puro, o ambiente sereno. Por algumas horas, Manuela conseguiu relaxar, a risada de sua mãe contagiando-a, fazendo-a esquecer, ainda que momentaneamente, o vazio que sentia. Decidiram ir até a área da piscina para aproveitar o resto do dia. Caminhavam tranquilamente, conversando sobre banalidades, quando a mãe de Manuela parou de repente, o corpo rígido, o olhar fixo em um ponto à frente. Manuela seguiu sua direção e o mundo pareceu parar de girar. O ar fugiu de seus pulmões. Ali, na beira da piscina, de mãos dadas e trocando beijos que não deixavam margem para dúvidas, estavam Henrique e Bianca. Henrique, seu marido, que deveria estar em um serviço fora da empresa. E Bianca, sua irmã, a confidente de tantos segredos, a madrinha de seu casamento. A cena era tão surreal, tão grotesca, que por um instante Manuela pensou estar alucinando. Mas não era uma miragem. Era a traição em sua forma mais cruel e explícita. O choque inicial deu lugar a uma onda de náusea e fúria. Sua mãe, recuperando-se primeiro, já se movia, o rosto transfigurado pela raiva, pronta para marchar até eles e iniciar o confronto. Mas a mão de Manuela a segurou, firme, uma frieza analítica, a mesma que usava para resolver as piores crises na empresa, tomou conta dela. Não agora! Sua voz saiu baixa, mas carregada de uma determinação gélida. Não aqui. Com o celular em mãos, tremendo, mas precisa, ela se escondeu atrás de uma moita e tirou várias fotos. Cada clique era uma facada em seu coração, mas também a munição para a guerra que acabara de ser declarada. As imagens eram nítidas, os sorrisos, os beijos, a intimidade descarada. Sua mãe a observava, compreendendo a mudança em sua filha. A dor ainda estava lá, devastadora, mas por baixo dela, uma nova força emergia. Uma força que não buscava um escândalo imediato, mas uma justiça calculada.
Vamos fazer isso do meu jeito, disse Manuela, guardando o celular. E naquele momento, a mulher que amava um conto de fadas morreu. E em seu lugar nasceu a arquiteta de uma vingança que seria tão metódica e implacável quanto a dor que agora a consumia. A viagem de volta para a cidade foi um borrão de silêncio e dor contida. Cada quilômetro percorrido na estrada era um passo para longe da mulher ingênua que havia sido e um passo para dentro de um território sombrio e desconhecido de si mesma. Ao seu lado, sua mãe dirigia, lançando-lhe olhares preocupados, mas respeitando o casulo de silêncio que Manuela tecera ao seu redor. Não havia o que ser dito. As imagens da piscina, gravadas a fogo em sua mente e salvas na galeria de seu celular, falavam por si. A dor era uma criatura viva dentro de seu peito, rasgando-a por dentro, mas por cima dela, uma camada de gelo se formava, uma clareza fria e assustadora. A gerente de projetos, a estrategista, a mulher que resolvia crises, estava assumindo o controle. O coração partido teria que esperar. Agora era a hora de agir. Assim que chegaram, Manuela não entrou em seu apartamento. Parou em frente à porta, que um dia chamou de lar, e sentiu um calafrio. Aquele lugar não era mais seu. Era uma cena de crime, o palco de uma mentira elaborada. Com a ajuda de sua mãe, foi direto a uma loja de ferragens 24 horas. Chamou um chaveiro e a troca das fechaduras foi o primeiro ato concreto de sua nova realidade. O som da furadeira, rasgando a madeira da porta, era a trilha sonora de sua ruptura. Cada parafuso apertado era um prego no caixão de seu casamento. O passo seguinte foi metódico, quase cirúrgico. Entrou no apartamento e o ar pareceu pesado, impregnado com a presença dele. O cheiro de seu perfume no corredor, suas roupas jogadas sobre uma poltrona. Tudo era uma afronta. Com uma eficiência desprovida de emoção, ela começou a separar suas vidas. Abriu o closet que compartilhavam e, peça por peça, retirou tudo o que pertencia a Henrique. Camisas, calças, sapatos, tudo foi dobrado e colocado em malas e caixas de papelão. Ela não chorou. As lágrimas pareciam congeladas em algum lugar profundo e ela não tinha intenção de libertá-las. Cada objeto que tocava era uma lembrança, uma pequena traição. A gravata que ela lhe deu de aniversário, a camisa que ele usou no primeiro encontro, o relógio que compraram juntos em uma viagem. Eram artefatos de uma vida que se revelara uma farsa. Enquanto sua mãe a ajudava, silenciosa e solidária, Manuela fez a ligação mais importante. Discou o número de uma amiga de longa data, uma das melhores advogadas de família da cidade. A conversa foi breve e direta. Preciso iniciar o processo de divórcio. O mais rápido e silencioso possível, litigioso. Ele me traiu, com a minha irmã. Do outro lado da linha, um suspiro de choque, seguido por uma promessa de ação imediata. A máquina da justiça fora acionada. No domingo à noite, o plano entrou em sua fase final. As caixas com as coisas de Henrique estavam empilhadas no corredor do prédio, ao lado do elevador. Manuela estava no apartamento de sua mãe, a quilômetros de distância, quando seu celular vibrou. Era ele. Uma mensagem confusa. Amor, não consigo entrar. A chave não funciona. O coração dela deu um salto doloroso, uma mistura de pânico e poder. Ela respirou fundo, os dedos frios digitando a mentira que selaria o fim. Precisei devolver o apartamento. O dono quer vender. Foi tudo muito rápido. Vai para casa dos seus pais, tá? Depois a gente se fala. Era uma desculpa frágil, mas no turbilhão de sua própria enganação, ele talvez acreditasse. E se não acreditasse, não importava. A porta estava fechada, literal e figurativamente. Uma nova mensagem dele chegou. Como assim? E você, onde está? Ela visualizou e não respondeu.
O silêncio seria sua arma mais potente. Na segunda-feira, Manuela não foi para a empresa. Vestiu-se com o cuidado de quem vai para uma batalha, mas seu destino era outro. Foi direto ao consultório de um psiquiatra recomendado por sua advogada. A consulta foi brutal. Pela primeira vez, ela verbalizou tudo e, ao fazê-lo, as comportas se romperam. O choro veio convulsivo e amargo, um dilúvio de dor, humilhação e raiva. Saiu de lá com um laudo médico em mãos. Esgotamento emocional agudo. Burnout. Era a verdade, afinal. Estava esgotada de ser enganada. Com o laudo, foi ao Departamento de Recursos Humanos. Sua reputação como profissional exemplar a precedia. Explicou a situação de forma contida, falando em problemas pessoais graves e necessidade de afastamento para tratamento de saúde. Apresentou o laudo e solicitou a transição para o regime de home office por tempo indeterminado. O pedido foi aceito sem questionamentos. Era a sua fortaleza, o seu escudo. Ela se protegeria dentro do trabalho, o mesmo lugar onde tudo começou. Antes de desligar o celular corporativo, enviou uma última mensagem para o número de Henrique. Sem rodeios, sem acusações, apenas o golpe final. Não precisa mais fingir. Eu sei de tudo. Vi vocês dois no hotel. Meu advogado entrará em contato. Acabou. Em seguida, bloqueou o número dele. Bloqueou o de Bianca. Bloqueou os de tios, primos e amigos em comum que pudessem servir de ponte. Desativou suas redes sociais. Ela trocou de número de celular e de endereço, criando uma fortaleza de inacessibilidade. Apenas sua mãe possuía a chave para esse novo mundo, uma visitante silenciosa que aparecia com compras, abraços e a sabedoria de quem sabe que certas feridas só o tempo pode curar. As conversas eram breves, focadas no presente. O passado era um território minado que ambas evitavam pisar. Manuela não perguntava sobre Bianca ou Henrique, não queria saber. O simples som de seus nomes era como um caco de vidro em sua garganta. O ano que se seguiu foi uma longa e monótona nota de silêncio. Para o mundo exterior, Manuela havia se tornado um fantasma. Para si mesma, ela era uma eremita em uma caverna digital, um santuário autoimposto que a protegia da dor e da curiosidade alheia. O novo apartamento pequeno e impessoal, alugado em um bairro onde não conhecia ninguém, tornou-se seu universo. As paredes brancas eram testemunhas de sua rotina espartana. Acordar, ligar o computador, mergulhar em planilhas e relatórios e desligar ao final do dia. O trabalho que antes fora o palco de seu amor e de sua maior decepção, transformou-se em sua única âncora, um refúgio de lógica e metas em meio ao caos de suas emoções. A vida social foi a primeira a ser amputada. Convites para aniversários, casamentos e encontros familiares eram educadamente recusados por sua mãe, que se tornara a guardiã de seu exílio. Manuela não está bem. Manuela precisa de tempo. Manuela está viajando a trabalho. As desculpas variavam, mas a mensagem era clara. Ela não estava disponível. A dor no início era uma presença física, uma opressão no peito que dificultava a respiração. Havia noites em que o travesseiro ficava encharcado de lágrimas silenciosas, o luto por uma vida que fora roubada. Ela chorava pela traição, mas também pela perda da irmã, pela inocência estilhaçada e pela mulher que um dia fora, cheia de confiança e sonhos. Enquanto Manuela se reconstruía na penumbra, Henrique vivia o desconforto da luz. A mensagem final dela o atingira como um raio. O choque inicial deu lugar ao pânico e, em seguida, a uma raiva defensiva. Ele tentou ligar, mandar mensagens, mas só encontrou o silêncio digital de um número bloqueado. Na empresa, a ausência física de Manuela foi a primeira rachadura em sua fachada. A história oficial era o seu afastamento por burnout, e todos, a princípio, pareceram aceitar. Mas a ausência dela era um vácuo que ele não conseguia preencher.
Ele e Bianca tentaram, de forma desajeitada, dar os primeiros passos como um casal. Já que Manuela tinha descoberto e eles achavam que se amavam de verdade, começaram a aparecer juntos em lugares públicos, primeiro de forma hesitante, depois com uma ousadia crescente. Henrique a apresentava apenas como Bianca, omitindo o detalhe crucial que a conectava à sua esposa desaparecida. Mas o mundo corporativo é uma aldeia pequena e observadora. Os colegas notavam o comportamento estranho de Henrique, sua ansiedade mal disfarçada, os olhares furtivos para o celular. Notavam a forma como ele evitava qualquer menção ao nome de Manuela. Os rumores começaram a borbulhar, como água fervendo em fogo baixo. Será que ele traiu Manuela e por isso ela está trabalhando de casa? Ele já assumiu outra? Esses homens não prestam? Ninguém sabia a verdade completa, mas as peças soltas formavam um quebra-cabeça de infidelidade. A imagem de Henrique, o profissional promissor e marido dedicado, começou a se corroer. Ele sentia os olhares, os sussurros que cessavam quando ele se aproximava. A admiração que antes recebia estava sendo substituída por uma desconfiança velada. Ele, que fora alçado ao sucesso pela mão de Manuela, agora tropeçava na sombra de sua ausência. Bianca, por sua vez, vivia em um misto de euforia e negação. Acreditava ter vencido. Tinha o homem que desejava, mas a vitória tinha um gosto amargo. A relação, nascida na clandestinidade, não suportava bem a luz do dia. Sem a adrenalina do proibido, restavam as rachaduras. A culpa que Henrique carregava, a pressão social e, acima de tudo, o fantasma de Manuela, que assombrava cada silêncio entre eles. Um dia, quase um ano após o início de seu exílio, a campainha do apartamento de Manuela tocou. Era sua mãe, mas desta vez ela não trazia apenas compras. Em suas mãos havia um envelope de papel perolado. O coração de Manuela gelou. Ela reconheceu a caligrafia de sua irmã. "O que é isso?" Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. "É um convite", disse sua mãe, o tom neutro, mas os olhos faiscando com uma emoção que Manuela não conseguiu decifrar. "Bianca vai dar uma festa de noivado. Finalmente vai revelar para toda a família e amigos quem é o noivo misterioso." O sangue de Manuela ferveu, subindo ao rosto em uma onda de calor e fúria. A audácia, a crueldade, fazer uma festa para celebrar a destruição de sua vida. Ela amassou o convite imaginário em sua mente, sentindo o desejo de gritar, de quebrar alguma coisa. "Você não espera que eu vá, não é? Você não pode estar me pedindo isso." Sua mãe colocou a mão sobre a dela, um toque firme e tranquilizador. O olhar dela era intenso, uma promessa silenciosa. "Confie em mim", disse ela, a voz baixa e carregada de significado. "Isso não é sobre perdão, é sobre justiça. Eu sei que você se fechou para o mundo, filha, e eu respeito sua dor. Mas eu sou sua mãe. Você acha que eu fiquei parada esse tempo todo? Você acha que eu perdoei? Na minha família, traição não se cria." Manuela a encarou, a confusão lutando contra a raiva. O que ela queria dizer? "Eu vou a essa festa e vou me vingar por você", continuou a mãe, uma leoa defendendo sua cria. "Você não precisa estar lá, mas eu quero que você assista. Assista e se divirta. Eu prometo que você não vai se arrepender." Uma curiosidade doentia, misturada com uma desconfiança profunda, começou a brotar no coração de Manuela. Vingança? Sua mãe, a mulher de risada fácil e coração generoso, falando em vingança? A ideia era tão absurda quanto fascinante. O que ela poderia fazer? Um discurso constrangedor, uma cena em público, parecia pouco, perto da dimensão da traição. "Como?", sussurrou Manuela. "Apenas assista", repetiu a mãe, um sorriso enigmático nos lábios. "Estarei em uma videochamada com você durante todo o tempo.
Considere seu camarote particular para o fim do show deles. Manuela hesitou. Uma parte dela queria recusar, queria permanecer em sua caverna segura, longe de qualquer coisa que pudesse reabrir suas feridas. Mas outra parte, uma parte que ela pensava ter morrido, sentiu uma faísca de interesse. A promessa nos olhos de sua mãe era poderosa. Era a promessa de um acerto de contas, de um desfecho que ela, em seu isolamento, nunca ousou imaginar. Com um aceno lento, quase imperceptível, ela aceitou. Ela assistiria. E pela primeira vez em 1 ano, sentiu algo além da dor e da apatia. Uma pontada de terrível expectativa. A noite da festa de noivado chegou com uma tensão palpável, que parecia atravessar a fibra ótica e invadir o pequeno apartamento de Manuela. Sentada em seu sofá, com o notebook aberto sobre a mesa de centro, ela se sentia uma espectadora em um teatro do absurdo. A tela mostrava o salão de festas, elegantemente decorado, um cenário de felicidade forjada. Sua mãe, impecavelmente vestida, posicionara o celular discretamente sobre a mesa, dando a Manuela uma visão privilegiada do evento. Cada rosto que passava pela câmera era uma pontada em seu peito. Tios, primos, amigos de infância, todos sorrindo, alheios à teia de mentiras que os envolvia. O coração de Manuela batia descompassado, uma mistura de ansiedade e um medo residual de se machucar ainda mais. Ela via Bianca, radiante em um vestido branco, circulando pelo salão com um sorriso que parecia ensaiado. Ao lado dela, Henrique, com um terno bem cortado, mas com uma rigidez nos ombros que traía seu nervosismo. Eles eram o centro das atenções, o casal feliz, cujo amor misterioso finalmente foi revelado. A ironia era tão espessa que Manuela podia senti-la na boca, amarga como fel. Algumas pessoas perceberam que era o Henrique, ex-marido da irmã, mas não questionaram nada. Não sabiam o que estava acontecendo. Imaginaram até que era um irmão gêmeo. A festa seguia seu roteiro previsível. Música ambiente, conversas animadas, taças de champanhe tilintando. A expectativa crescia. Todos queriam saber quem era o homem que conquistara o coração da filha mais nova da família e tão parecido com o marido da irmã sumida. Finalmente, o mestre de cerimônias anunciou o momento dos discursos. O pai de Bianca e Manuela, um homem de poucas palavras, mas de integridade inquestionável, falou brevemente desejando felicidades à filha. Ele também estava alheio à situação. Até questionou a esposa, mas ela disse que depois explicava. A voz dele embargada por uma emoção que Manuela sabia ser genuína, ainda que baseada em uma meia-verdade. Ele não sabia de tudo, ainda não. Então, chegou o momento que sua mãe havia antecipado. Bianca, com a voz trêmula de excitação, pegou o microfone. Muitos de vocês estão curiosos, começou ela rindo. E eu estou muito feliz em finalmente falar para vocês sobre o homem da minha vida, a nossa história e como nos encontramos. Mas antes, minha mãe preparou uma homenagem especial para mim. Mãe? O coração de Manuela parou. Era agora. Sua mãe se levantou, caminhou até o palco com uma serenidade desconcertante e pegou o microfone. Um telão desceu atrás dela. Boa noite a todos, disse ela, a voz firme e clara, ecoando pelo salão. É uma noite de celebração, e em noites assim, gostamos de lembrar de onde viemos, de celebrar as nossas raízes e as nossas histórias. O salão ficou em silêncio. Bianca olhava para a mãe com lágrimas de antecipação nos olhos. Henrique sorria, parecendo relaxar pela primeira vez na noite. A primeira imagem que surgiu no telão foi a de 2 meninas pequenas, de mãos dadas em uma praia. Manuela e Bianca. A foto seguinte mostrava as duas na adolescência, abraçadas, compartilhando um segredo. Manuela sentiu um nó na garganta. Sua mãe estava construindo uma narrativa, a história de 2 irmãs.
O vídeo continuou, mostrando a infância e a juventude de Bianca, mas sempre com Manuela ao seu lado, a irmã mais velha, a protetora. Então, a narrativa mudou. Imagens de Manuela adulta, bem-sucedida, feliz. E então, Henrique entrou em cena. Fotos do início do namoro, do noivado e, por fim, do casamento. O salão, que esperava uma homenagem a Bianca, agora assistia, confuso, a um tributo ao casamento de Manuela. Murmúrios começaram a se espalhar. Bianca olhava para a mãe, o sorriso congelado no rosto, a confusão se transformando em pânico. Henrique empalideceu. E então, o golpe de misericórdia. As últimas imagens surgiram no telão, nítidas e inegáveis. As fotos que Manuela tirara no Hotel Fazenda. Henrique e Bianca na piscina, de mãos dadas, aos beijos. Um grito de choque coletivo percorreu o salão. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Bianca, o rosto transfigurado pelo horror, gritou: "Para! Desliga isso! Mãe, o que você está fazendo?" Mas sua mãe não vacilou. Com o microfone ainda em mãos e os olhos varrendo a plateia chocada, ela falou. E sua voz não continha raiva, apenas uma tristeza profunda e uma autoridade moral inabalável. "Eu não posso", disse ela, "apoiar um relacionamento que começou destruindo a vida da minha outra filha. O homem que vocês veem ao lado de Bianca é Henrique." E Henrique, até um ano atrás, era casado com Manuela. Ela fez uma pausa, deixando a informação assentar. O choque nos rostos dos convidados se transformou em indignação. Olhares de desprezo se voltaram para o casal no palco. "E Bianca", continuou a mãe, a voz quebrando pela primeira vez, "era a irmã dela, a madrinha de seu casamento, a pessoa em quem ela mais confiava no mundo." O salão explodiu em um tumulto de sussurros escandalizados. A festa de noivado se transformou em um tribunal público. Bianca chorava histericamente, tentando puxar o braço de Henrique, que estava paralisado, o rosto uma máscara de humilhação. A mãe de Manuela finalizou, seu discurso ecoando como uma sentença. "Isso que vocês veem não é amor, é traição da forma mais vil. E na minha casa, na minha família, a verdade sempre vem à tona, não importa o quão dolorosa ela seja. Eu não podia compartilhar dessa felicidade, enquanto minha outra filha sofria por causa da traição de vocês." Ela pousou o microfone, virou-se para o marido, que a olhava com uma mistura de choque e compreensão, e estendeu a mão para ele. Juntos, sem olhar para trás, eles desceram do palco e caminharam para fora do salão, deixando para trás o rastro de devastação. O noivado não apenas acabara, ele fora aniquilado, transformado em uma história de vergonha que seria contada por anos. No seu apartamento, Manuela assistia a tudo, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Mas não eram lágrimas de dor, eram de catarse. Eram lágrimas de uma justiça que ela nunca pensou que teria. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia como uma vítima. Sentia-se vingada. Os dias que se seguiram à festa de noivado foram como a calmaria sinistra que sucede à passagem de um furacão. A notícia do escândalo se espalhou com a velocidade de um incêndio em pasto seco, primeiro entre os familiares e amigos presentes, depois se alastrando em sussurros e mensagens de texto por círculos cada vez mais amplos. A história era tão sórdida, tão cinematográfica, que se tornou o assunto principal em jantares e rodas de café. O vídeo, embora não tenha sido divulgado publicamente, vivia na memória de cada convidado, uma prova irrefutável da traição. Para Manuela, a catarse daquela noite deu lugar a uma nova e inesperada sensação, a de poder. O escudo de invisibilidade que ela construiu ao longo de um ano não era mais apenas para se proteger da dor, mas também para afiar sua lâmina para o golpe final.
A vingança de sua mãe foi a artilharia pesada, a que demoliu as muralhas do inimigo. Agora, cabia a ela, a general, marchar sobre os escombros para a batalha final, o acerto de contas profissional. Ela passou dias planejando seu retorno. Pesquisou a agenda de eventos da empresa e encontrou a oportunidade perfeita, uma conferência interna trimestral, onde os gerentes de projeto apresentavam seus resultados. O palestrante principal, o destaque do evento, seria Henrique. Ele falaria sobre superação e crescimento em tempos de crise, uma ironia tão deliciosa que Manuela quase sorriu. Era o palco perfeito. Ele estaria no auge de sua arrogância, tentando projetar uma imagem de sucesso e resiliência para a alta diretoria. Seria sua última performance. No dia da conferência, Manuela se vestiu como uma guerreira. Escolheu um terninho de corte impecável, em um tom de azul profundo que realçava sua seriedade. O cabelo preso em um coque elegante, a maquiagem discreta, mas firme. Ela não era a mulher frágil que se escondera por um ano. Era a gerente sênior, a profissional respeitada que todos conheciam, retornando ao seu território. Ela chegou à sede da empresa sem avisar ninguém. Caminhou pelos corredores que um dia foram seu segundo lar, a cabeça erguida, ignorando os olhares chocados e os queixos caídos de antigos colegas que a viam como uma aparição. Ela não parou para conversar. Tinha um único objetivo. A sala da conferência estava lotada. A diretoria ocupava a primeira fila e no palco, sob os holofotes, estava Henrique. Ele estava no meio de sua fala, gesticulando, a voz cheia de uma confiança artificial. Falava sobre como a empresa superou desafios, como a equipe dele encontrou novas soluções. Ele era a personificação do sucesso corporativo. Manuela entrou silenciosamente pela porta dos fundos e permaneceu de pé, encostada na parede, invisível para ele, mas perfeitamente visível para boa parte da plateia, que agora se dividia entre prestar atenção no palestrante e encará-la com espanto. Ela esperou o momento de clímax, o instante em que ele inflou o peito para dar sua mensagem final de triunfo. E é por isso, disse ele, com a voz ressoando nos alto-falantes, que o mais importante é a integridade, a confiança e a transparência. São esses os pilares que nos sustentam. Foi nesse exato momento que Manuela agiu. Ela tirou o celular do bolso, conectou-o a uma pequena caixa de som portátil que trouxera consigo e apertou o play. O áudio, gravado pela mãe durante a humilhação pública no noivado, começou a tocar, nítido e brutal. Primeiro, a voz de sua mãe. Eu não posso apoiar um relacionamento que começou destruindo a vida da minha outra filha. Depois, o grito desesperado de Bianca. Para! Desliga isso! E por fim, a sentença final. Isso não é amor. Isso é traição. Henrique congelou no palco. A cor sumiu de seu rosto. Ele olhou para a plateia, procurando a fonte do som, e seus olhos finalmente encontraram os dela. O choque em seu rosto foi a recompensa de Manuela. O silêncio na sala era absoluto, denso, cortado apenas pelo áudio que continuava a expor a verdade nua e crua. Quando o áudio terminou, Manuela desligou o aparelho e deu um passo à frente, sua voz calma, mas cortante, preenchendo o vácuo. Peço desculpas por trazer um assunto pessoal para este fórum, disse ela, dirigindo-se não a Henrique, mas à diretoria. Mas a palestra era sobre integridade e confiança. E eu senti que já passou da hora de parar de proteger a reputação de quem destruiu a minha, pessoal e profissionalmente, com base em mentiras. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. A diretoria olhava de Henrique, paralisado no palco, para Manuela, de pé, dona da situação. A máscara de Henrique havia se estilhaçado publicamente. Ele não era um líder exemplar. Era um mentiroso. Um adúltero, cuja falta de ética pessoal agora lançava uma sombra sobre sua conduta profissional.
Ele tentou balbuciar algo, mas nenhuma palavra saiu. Sem dizer mais nada, Manuela se virou e saiu da sala com a mesma calma com que entrou. A reunião da diretoria que se seguiu foi imediata e a portas fechadas. O escândalo era grande demais para ser ignorado. Henrique não foi demitido. Isso poderia gerar um processo trabalhista complicado. A solução foi mais sutil e, para ele, mais cruel. Ele foi transferido para uma filial pequena, em uma cidade do interior. Um lugar sem projeção, sem futuro, um exílio corporativo. Era o fim de sua carreira promissora. Manuela, por outro lado, recebeu um e-mail do CEO, pedindo uma reunião. Ela foi recebida com respeito, e seu pedido para continuar em home office foi mantido, agora não mais como um sinal de fragilidade, mas como uma prova de seu profissionalismo e resiliência. Ela havia vencido. A poeira da guerra de Manuela assentou lentamente, revelando a paisagem devastada que ficara para trás. Para Henrique, o exílio corporativo foi apenas o começo de sua queda livre. A transferência para a filial remota não foi apenas uma mudança de endereço, mas um rebaixamento de status, uma humilhação diária. O homem que antes comandava reuniões estratégicas e era aplaudido em conferências, agora se via gerenciando uma equipe desmotivada em um escritório esquecido pelo tempo. O prestígio, aquele elixir viciante que ele tanto prezava, evaporou. Seu nome, antes sinônimo de sucesso, agora era uma anedota, uma história de advertência sobre arrogância e traição. As oportunidades de crescimento secaram, e os contatos que antes o bajulavam, agora não retornavam suas ligações. Ele estava marcado. Bianca, que atrelou seu destino ao dele, logo percebeu que o navio em que embarcou estava afundando. A vida de luxo e admiração que Henrique lhe prometeu era uma miragem. O que restou foi um homem amargurado, cuja reputação em frangalhos tornava seu futuro financeiro incerto. A dependência que ela tinha dele, que antes parecia um porto seguro, tornou-se uma âncora que a puxava para o fundo. Quando os rumores de que a transferência era apenas o prelúdio de uma demissão inevitável chegaram aos seus ouvidos, o encanto se quebrou de vez. O amor, ou o que ela pensava ser amor, não resistiu à perspectiva da mediocridade. Com a mesma rapidez com que se atirou nos braços dele, ela o abandonou. Desamparada e com a vergonha como sua única companhia, Bianca tentou o refúgio que conhecia, a casa dos pais. Bateu à porta que um dia foi seu lar, esperando encontrar um colo, talvez uma bronca, mas no fim, o perdão. Encontrou sua mãe, a mulher que orquestrou sua humilhação pública. A recepção não foi a que esperava. Não houve gritos, nem recriminações. Houve algo pior, uma calma e firme decepção. "Você não pode ficar aqui agora, Bianca", disse sua mãe, a voz sem inflexão, mas os olhos carregados de uma dor profunda. "Esta casa é construída sobre confiança e respeito, e você quebrou os dois pilares. O seu erro não foi apenas se apaixonar pela pessoa errada, foi destruir sua irmã no processo." Em meio a soluços, Bianca tentou se justificar. Mostrou mensagens antigas, provas de sua própria ingenuidade. Contou como Henrique a seduziu com uma narrativa venenosa, dizendo que seu casamento com Manuela era uma farsa, um arranjo social, que ele se sentia preso e infeliz. Contou como ele a fez acreditar que ela era sua salvadora, a única que o compreendia. E ela, jovem e deslumbrada pela atenção de um homem mais velho e bem-sucedido, acreditou. O arrependimento em sua voz era genuíno. A vergonha queimava em seu rosto. Sua mãe ouviu em silêncio. "Eu acredito que você esteja arrependida", disse por fim. "Mas o arrependimento não apaga o que você fez. A confiança da sua irmã, a nossa confiança, não se reconquista com lágrimas, mas com atitudes. Você precisa se reerguer sozinha. Precisa entender o peso de suas escolhas.
Um dia, talvez, quando o tempo tiver feito seu trabalho e você tiver provado sua mudança, poderá pedir o perdão de Manuela. Até lá, a porta para o coração dela e para morar nesta casa permanece fechada. Onde as palavras foram uma sentença, Bianca se viu completamente só. Alugou um pequeno kitnet em uma área modesta da cidade com o dinheiro que seu pai deu e, pela primeira vez na vida, enfrentou a dura realidade de se sustentar. Conseguiu 2 empregos, um como garçonete em um café durante o dia, outro em um bar à noite. As longas horas de trabalho, o cansaço que pesava nos ossos, a solidão das noites no apartamento minúsculo, tudo isso se tornou sua penitência. A jovem que sonhava com uma vida de glamour agora contava moedas para pagar o aluguel. E em cada momento de exaustão, a imagem do rosto de sua irmã e a consciência do mal que causara a assombravam. Enquanto isso, para Manuela, a vida começava a readquirir cor. A vitória, embora amarga, trouxe uma sensação de fechamento. O peso que carregou por tanto tempo começou a se dissipar, dando lugar a uma leveza que ela não sentia há anos. Ela se olhava no espelho e via não mais uma vítima, mas uma sobrevivente. Uma mulher que foi ao inferno e voltou, mais forte e mais sábia. A dor da traição ainda existia, uma cicatriz fina em sua alma, mas não era mais uma ferida aberta. Agora havia espaço para o recomeço. E então, um dia, ela sorriu. Um sorriso genuíno, que começou nos lábios e alcançou os olhos. Aconteceu em um momento banal, enquanto tomava uma xícara de café na varanda de seu apartamento, observando o sol nascer. Naquele instante, uma verdade cristalina a preencheu. Ela não havia perdido nada de valor. Quem perdeu foram eles. Perderam a integridade, a família, o respeito. Ela, ao contrário, havia ganhado a si mesma de volta. Com essa nova liberdade pulsando em suas veias, Manuela tomou uma decisão. Pegou suas economias e comprou uma passagem para a Europa. Sem roteiro, sem companhia, sem expectativas. Era uma viagem para si mesma, uma peregrinação em busca de sua própria felicidade. Durante semanas, ela vagou por ruas de paralelepípedos em Roma, maravilhou-se com a arte em Florença, sentou-se em cafés parisienses, observando o mundo passar. Ela descobriu que a solitude não era sinônimo de solidão. Em sua própria companhia, ela se sentia inteira, completa. Aprendeu a se amar de novo, a apreciar o som de seus próprios pensamentos, a encontrar alegria nas pequenas coisas. No voo de volta para casa, sentindo-se renovada e em paz, o destino que antes lhe fora tão cruel, resolveu lhe oferecer um aceno gentil. Um homem se sentou ao seu lado, e após alguns momentos, um reconhecimento brilhou em seus olhos. Manuela, sou eu, Lucas. O nome a transportou de volta à adolescência. Lucas, seu vizinho, seu primeiro e tímido namorado de infância. O garoto com quem trocara bilhetes na escola e dera o primeiro beijo desajeitado atrás do ginásio. Ele estava diferente, um homem feito, com algumas linhas de expressão ao redor dos olhos, mas o mesmo sorriso caloroso que ela lembrava. A conversa fluiu fácil, como se os anos não tivessem passado. Riram das memórias antigas, compartilharam as estradas que a vida os levara. Ele contou que se tornou arquiteto, que morou fora por um tempo, mas que decidiu voltar para ficar perto da família. E então, com uma sinceridade desarmante, ele confessou algo que a deixou surpresa. Sabe, eu era completamente apaixonado por você naquela época, disse ele sorrindo. Mas você era tão focada, só queria saber de estudar e conquistar o mundo. Eu sabia que não podia competir com seus sonhos. Manuela riu, uma risada leve e genuína. Eu era um pouco intensa, não é? Você era determinada, corrigiu ele. E eu sempre admirei isso em você. Eles conversaram durante todo o voo, uma conexão antiga reacendendo de uma forma nova e madura.
Quando o avião pousou, ele pediu seu número de telefone, não com a pressa de um conquistador, mas com a calma de quem encontra algo precioso que pensava ter perdido. Manuela deu o número sem hesitar. Ela não sabia o que o futuro reservava. Não estava procurando por um novo amor, nem por alguém que a completasse. Ela já estava completa. Mas enquanto descia do avião e caminhava pelo saguão do aeroporto, sentiu uma faísca de possibilidade. A promessa de que a vida, com todas as suas reviravoltas, ainda guardava belos capítulos a serem escritos. E ela estava, finalmente, pronta para começar a lê-los. O que acharam dessa história? Ela foi inspirada em uma história real. Foi difícil acreditar que uma irmã fez isso com a outra, mas a vida às vezes tem dessas coisas. Espero que elas estejam em paz. Agora deixe sua opinião nos comentários com uma nota de 0 a 10. Inscreva-se no canal e clique no sino para acompanhar todas as nossas histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.